Então vamos lá passar agora a este momento tão importante. Eu sei que todos os momentos ao longo deste dia vão ser muito importantes, mas este é particularmente importante por aquilo que é a nossa expectativa relativamente ao que vamos ter aqui em termos de partilha por parte de dois grandes nomes, não posso dizer do serviço social, mas de grandes nomes que muito contribuíram para o serviço social, para o estudo da sociedade e para que, no fundo, pudéssemos alimentar, do ponto de vista teórico, do ponto de vista reflexivo, a nossa área, quer de formação, quer de profissão também. Claro que me estou a referir à professora Irene Pimentel, ao professor José Paulo Neto, com quem temos relações profundas há muito tempo, diferenciadas também, obviamente, porque tivemos o professor Paulo Neto como docente do Instituto durante alguns anos, durante o seu exílio e depois já regressado ao Brasil, mantendo também a sua colaboração na formação pós-graduada e em diversos eventos organizados por nós, assistentes sociais. A professora Irene Pimentel tem um lugar muito especial para nós, até pelos estudos que fez e pelos temas que tratou. E faço referência, sobretudo, a estudos relacionados com o papel das mulheres no Estado Novo, com as questões da assistência social no Estado Novo, não é? Muito a visão de uma assistência social muito centrada na família, portanto, é para nós uma honra tê-la aqui connosco, ouvi-la mais uma vez. Para mim é uma honra especial, como lhe estava a dizer, é a segunda vez que nesta casa eu tenho o prazer de estar e de a apresentar, digamos assim, embora a professora não precise de grandes apresentações. Ainda assim, eu gostava de fazer aqui referência, sei que os prémios não são tudo, mas são muito importantes também, várias distinções que teve, que eu fui procurar. Algumas eu sabia, outras não sabia. Não sabia, por exemplo, que tinha recebido o prémio Carolina Michaelis em 1999, um prémio muito importante. Duarte Vilar já falou aqui do Adério de Cedas Nunes, portanto, a professora Irene Pimentel em 2007 teve o prémio Adério de Cedas Nunes, o prémio Pessoa, também tão importante, em 2008, não é? O Seeds of Science, em 2009, o prémio Máxima de Literatura, com um trabalho, exatamente, que é particular na relação connosco, com o Serviço Social, a cada um o seu lugar, a política feminina do Estado Novo. Portanto, eu estou a fazer estas referências porque é bom que tenhamos curiosidade para ir ler, portanto, estas obras que, ainda por cima, mereceram uma distinção elevada. Lembro-me também de ter lido vários artigos exatamente sobre a assistência social no Estado Novo, e, portanto, isto é para aguçar a curiosidade a quem não leu, quem não conhece, por favor, vão ler, vão conhecer. A professora Irene Pimentel é investigadora do Instituto de História Contemporânea e nós vamos ouvi-la com toda a atenção e de certeza que não no final da sua conferência, mas no final das duas conferências, teremos aqui um tempo, um espaço para as questões que vocês queiram colocar. Muito obrigada, professora Irene Pimentel, dou-lhe a palavra. Muito obrigada, muito bom dia, muito obrigada a quem me convidou pela
terceira vez, e no ano passado, acho que não foi no ano passado, não sei, porque com o Covid nós perdemos a noção da cronologia, devia ter cá estado e não pude estar. E, portanto, desta vez, e ainda por cima no dia 24 de Abril, mas no dia 24 de Abril de 2024, portanto, não estamos em ditadura, estamos em democracia. E, portanto, eu também, como devem imaginar, eu tenho falado bastante nos últimos dias e nos últimos tempos, mas mais sobre o 25 de Abril do que propriamente o que eu vou falar agora aqui, que é o antes do 25 de Abril e a lógica que estava por trás do serviço social. Em primeiro lugar, eu também queria lembrar duas assistentes sociais, porque eu tinha uma tia, que era a Isabel Pimentel, que foi uma assistente social, aliás, típica do Estado Novo, e que depois fez uma evolução devido também ao serviço social. Portanto, foi uma dirigente das noelistas, uma dirigente católica, e que depois, através do seu conhecimento da guerra colonial, porque esteve em Angola, e também do seu, portanto, do que foi vendo através do serviço social, que fez uma evolução política extraordinária, e estava até exilada no 25 de Abril, e só veio depois do 25 de Abril. E, por sorte, não foi presa, como alguns dos seus amigos, os irmãos Moitas, que eu gostava daqui de lembrar, que já cá não estão, mas pronto, que foi uma tia que aguçou, já cá não está, evidentemente, mas aguçou muito também o meu interesse por estas questões. Eu estudei-as, sobretudo, ao estudar o papel das mulheres no Estado Novo e o papel do Estado Novo na, digamos, a regimentação e enquadramento das mulheres. Portanto, ao fazer organizações femininas obrigatórias, de caráter obrigatório, como o movimento, portanto, a Mocidade Portuguesa Feminina em 37 e em 36 a Obra das Mães pela Educação Nacional, que tem tudo a ver com a formação do serviço social, como vão ver. Eu vou só aqui recuar um pouco a julho de 1932, quando Salazar foi nomeado por Carmona presidente do Ministério e chefe de um governo e que se propôs resolver, como ele disse, o mau estado sanitário do país com as verbas do Fundo de Desemprego que fossem aplicadas em programas de obras públicas. E, portanto, a partir daqui já está quase tudo, portanto, delineado. Em setembro foi criado o Comissário do Desemprego, posteriormente responsável pelo auxílio aos desempregados, embora o desemprego fosse colocado fora do grupo de riscos que deviam ser atenuados pela Previdência Social. Porque, ao mesmo tempo, como sabem, o Estado Novo era corporativo, e aí seguiu muito o exemplo do fascismo italiano e também no sentido da previdência social, que nada tem a ver com a segurança social, que só nasce de facto em Portugal depois do 25 de Abril. Portanto, a previdência social não era de tipo corporativo, uma lógica corporativa, e não era de caráter universal. Basta ver que só foi atribuída aos rurais pelo Marcelo Caetano, em 69, rurais esses que eram considerados a base do regime social do Estado Novo. Portanto, esta decisão de criar o Comissário de Desemprego contrariava o texto do Estatuto do Trabalho Nacional de setembro de 1933, através do qual ficaram delineados os princípios da organização corporativa, que ficou a cargo do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência, organismo diretamente dependente do Subsecretariado de Corporações e da Previdência Social, que viria a ser substituído em 1950 pelo Ministério das Corporações e Previdência Social e, no último ano do regime ditatorial, pelo Ministério das Corporações e Segurança Social. Ao contrário do nome, ainda não havia a lógica, mas não por acaso Marcelo Caetano já quis dar uma determinada lógica. Vivíamos na Europa, não é? E vivíamos em 1973 e quis dar uma nova, um novo aspecto à Previdência Social.
À parte do sistema de previdência, a assistência social era tutelada pelo Ministério do Interior, portanto, aquele ministério que tinha também as polícias, era a tutela das polícias e da assistência social, através do Subsecretariado do Estado da Assistência Social. Até ser criado, já muito mais tarde, em 58, o Ministério da Saúde e Assistência, depois transformado em 73 em Ministério da Saúde. A Constituição Portuguesa, promulgada, como sabem, em abril de 1933, já incluiu o direito à assistência pública, afirmando caber ao Estado, e agora cito a Constituição, coordenar, impulsionar e dirigir todas as atividades sociais no sentido de defender a saúde pública, assegurar a defesa da família, proteger a maternidade e zelar pela melhoria das condições das classes sociais mais desfavorecidas, procurando assegurar-lhes um nível compatível com a dignidade humana. Fim de citação. A discussão aprofundada sobre a assistência pública no Estado Novo iniciou-se em 1934, portanto, há 80 anos, não é? Penso eu, exatamente, no primeiro congresso da União Nacional, o Partido Único do Regime, onde ficou claramente definido o papel supletivo do Estado relativamente às iniciativas particulares, nomeadamente da Igreja Católica. Portanto, a lógica era a assistência deve ser, sobretudo, de caráter privado, da Igreja Católica e das suas organizações, e só do Estado com um caráter supletivo. Os dirigentes do Estado Novo e o próprio Salazar atribuíam a miséria em Portugal, que não era ao regime, a dois defeitos principais: à preguiça e à imprevidência dos portugueses. Aliás, Salazar, eu uma vez disse isto, tinha um enorme desprezo pelos portugueses, mas tinha mesmo. Achava que eram saudosistas, não tinham iniciativa própria e por aí afora. E, portanto, tinham estes defeitos todos que o Estado tinha que tratar. E quem é que tratava da preguiça e da imprevidência? O Ministério do Interior, através das polícias, e a assistência social para os filhos, as viúvas, enfim. A caridade a cargo da Igreja e da iniciativa particular poderia atenuar a pobreza, mas não bastava para a eliminar. Isto ainda é discurso do Estado Novo. E quanto à assistência social, se fosse excessiva, acabava por humilhar as pessoas assistidas e por estimular o parasitismo. Portanto, o Estado não tinha que fazer grande coisa. Ainda nesse ano de 1934, a Comissão da mesma União Nacional da Freguesia da Lapa, em Lisboa, não sei se conhecem, mas ainda hoje a Freguesia da Lapa é, digamos, uma freguesia da alta burguesia, que em paredes meias também com, nesta altura, agora já não, com os bairros populares, nomeadamente o da Madragoa. Nesse ano, esta freguesia lançou a ideia da realização do Dia das Mães e elaborou um projeto de lei sobre apoio às famílias numerosas, idealizado, aliás, pelo deputado Pinheiro Torres. Este deputado referiu na sua proposta na Assembleia Nacional o exemplo da organização italiana, a Opera Nazionale per la Maternité e d'Infância, ONMI, criada em 1925 pelo regime de Mussolini, que, entre outras atribuições, concedia assistência pré-natal, neonatal e infantil, geria as casse di maternità e investigava a paternidade dos filhos ilegítimos. Um parêntese só, não sei se sabem que logo a seguir ao 25 de Abril, uma das primeiras reivindicações dos portugueses e das portuguesas não foi por maiores salários, saneamento de elementos do antigo regime, nas escolas, nas empresas, greves também de ocupação de empresas. Foi uma grande manifestação a pedir, na altura pedia-se, não é? Aos novos, portanto, ao primeiro governo provisório,
que negociasse a concordata com o Vaticano. Como sabem, a concordata fazia com que, de 1940, fazia com que os casados pela Igreja, que eram a maioria da população portuguesa, não pudessem separar-se, não podiam refazer as suas vidas, e quando as refaziam, os filhos provenientes desses casais ou ficavam com o nome do primeiro marido dessa mulher, ou então eram considerados ilegítimos. Algo que se calhar é talvez, normalmente não se fala muito, mas é talvez a figura mais terrível do Estado Novo, se pode dizer, porque à partida dava um estatuto completamente diferente em quem nascia dessas relações. E, portanto, essa grande manifestação que foi no Pavilhão dos Desportos, agora atual, Rosa Mota, foi a exigir o fim dos filhos ilegítimos e a negociação da concordata. E é muito curioso, porque está online na RTP, vê-se uma enorme, aquilo tudo cheio, sobretudo de homens, mas que escolheram uma mulher para fazer o principal discurso. E é muito interessante para ver e analisar. E conseguiram, porque o Salgado Zenha, que foi o Ministro da Justiça do primeiro governo provisório, imediatamente começou as negociações com o Vaticano e, tempos depois, portanto, caía essa cláusula da concordata. O projeto de lei que ficou na cabeça, eu tenho que dar aqui alguns saltos cronológicos, porque aquilo demorou tanto tempo, que senão não chegamos ao fim. Eu, aliás, peço que me diga quando eu já estiver a exceder o tempo. 5 minutos antes, que é para eu fechar. O projeto de lei que ficou na gaveta até 1942, ano em que viria a ser instituído o abono de família, defendia medidas de apoio a famílias com mais de 5 filhos, a criação de um subsídio nacional de família e, para compensar os encargos, a introdução de um imposto que recairia sobre as grandes fortunas e os celibatários. No mesmo primeiro Congresso da União Nacional de 1934, a Condessa de Rilvas abordou o tema da assistência pública e médica, educativa e social. O termo social era muito utilizado na altura no sentido de educação, não é? Moral e social, propondo que se aperfeiçoasse o que já existia e se ministrasse formação técnica através da criação de uma escola de serviço social. Esta é uma senhora muito rapidamente nascida em França, casou-se com o Conde de Rilvas em 1871 e depois do 28 de maio de 26, este senhor foi presidente da Sociedade de Geografia. Em Portugal, a Condessa de Rilvas dedicou-se a obras de assistência infantil, nomeadamente criou a Associação Protetora Florinhas da Rua, em 1917, e o Instituto Médico Pedagógico Condessa de Rilvas, mais tarde, em 1937. Influenciada pelo movimento familiar católico francês e belga, a Condessa de Rilvas convidou para a direção e para o curso de educação familiar do Instituto de Serviço Social 2 assistentes sociais franceses. Eu aqui agora não vou falar muito, porque já tem sido muito estudada aqui por a investigação aqui. Portanto, não vou entrar muito, mas vou ligar esta questão à questão da defesa da família e à questão da obra das mães pela educação nacional. Porque nesta discussão, em 1934, no seio do regime, a propósito do papel assistencial ou educativo de uma futura obra das mães, que só é criada em 1936, a vitória do segundo elemento educativo sobre o assistencial pareceu conceder um estatuto qualitativamente superior à organização feminina, à obra das mães, na medida em que era através da educação integral que se pretendia formar a mulher nova, que em Portugal foi sempre uma mulher velha, não é? De tipo conservador. A missão educativa da obra das mães, já então separada da assistência, função que a partir de 55 foi atribuída ao Instituto de Assistência à Família, limitou-se a alguns cursos de educação familiar entre uma escassa população feminina rural e à formação dos seus próprios quadros femininos na escola de Dom Luís de Castro de Braga.
A ideia da Condessa de Rilvas, lançada em 1934, foi concretizada, já se viu aqui, através do Instituto de Serviço Social, fundado em 2 de abril de 1935, sob a direção das tais senhoras Mademoiselle Lévesque e Mademoiselle Huil. Em 1937, para dar também, não ficar só pelo centro e por Lisboa, Bissaia Barreto fundou de forma privada, por seu turno em Coimbra, a Escola Normal Social. E em dezembro de 1939, o Instituto de Serviço Social foi a ser reconhecido oficialmente pelo Decreto-Lei 30.135, que adotou o plano de estudos do curso de assistente social, já em vigor, da autoria da Associação de Serviço Social Suporte do Instituto. Curiosamente, e aqui eu refiro-me à minha tia e experiência própria, quando uma vez a entrevistei, com o decorrer do tempo e com o contacto com a miséria extrema, algumas das servidoras sociais formadas no ICS, SS, começaram a criticar veladamente a política do Estado Novo e a considerar, por exemplo, que o desemprego não podia ser combatido apenas através do emprego de alguns chefes de família nas obras públicas, mas, sobretudo, e através de obras de restauração social. Ou seja, ainda havia esta lógica, mas lentamente começou. E também tem muito a ver com o padre Abel Varzim, com os católicos que começam a divergir do regime e que depois, a partir de 58, 59, portanto, apoiam Humberto Delgado e, inclusivamente, depois, segundo o próprio Salazar, quebram a Frente Nacional do Regime que fundou o Estado Novo. Para falar um pouco entre a diferença entre Previdência Social e Defesa da Família, em 1935, no mesmo ano da criação do Instituto de Serviço Social, o Estado Novo legislou sobre a Previdência Social Cooperativa. Mas, disse sempre, não deve ser confundida com a Lei da Assistência Social. Não abrangia, como eu já disse, o meio rural, só atingido através do marcelismo, e incluía apenas entre os riscos que prevenia a velhice, a doença, a invalidez, a morte e os encargos familiares nos setores da indústria, comércio e serviço. A descoberto ficavam o desemprego, os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, a tuberculose, a principal doença em Portugal, devido à miséria, e a maternidade. Isto quando se dizia que se defendia a família, a maternidade, as mães de família. Em 1935, o Ministério do Interior lançou a Jornada das Mães de Família e a Organização Defesa da Família, um instrumento de propaganda ou de educação integral, como se dizia então, que contava com o espírito caridoso dos portugueses, não se propunha conceder subsídios favorecedores da tal preguiça e se propunha basear-se na previdência e nas obras públicas. Para responder a reclamações de opinião pública, que se deve sempre colocar entre aspas numa ditadura, foi constituída em 1937, no âmbito da Direção-Geral da Assistência, uma comissão de estudo para a reforma dos serviços de assistência. O próprio Estado Novo percebeu que tinha que criar alguns estudos sobre isto. E em carta a Salazar, em 27 de março desse ano de 37, o Presidente da Defesa da Família, António de Sousa Gomes, referiu que aquela instituição era um dos melhores processos de combater o comunismo, pois modifica o estado de alma que o torna possível. Portanto, a Defesa da Família foi criada para combater o comunismo e o estado de alma que o tornava possível. Na prática, deve-se dizer, em teoria, pois pouco foi realizado, a Defesa da Família propunha-se fornecer um apoio à maternidade no domicílio, nunca naqueles grandes falastérios, por exemplo, nas maternidades, e prestar de forma indireta a assistência às famílias pobres através de ajuda pontual em géneros e do emprego nas obras públicas de alguns chefes de família, solicitado no Comissariado do Desemprego. Como sabem, eu não vou aqui falar muito sobre isso. A questão da natalidade e da mortalidade infantil e da nupcialidade, de uma certa forma, são as principais questões que são analisadas pelo Estado Novo. E vou só deixar algumas
alguns números absolutamente terríveis, porque era através da assistência social que se tentava prevenir, digamos, a mortalidade infantil, que em 1941, vejam só, era de 150 crianças por 1000 até 1 ano de idade. Na Europa era o país com a maior mortalidade infantil, que eu, aliás, o número atual é 3 por 1000, ou uma coisa assim, e que é talvez uma das grandes vitórias do 25 de Abril. Como todas as outras, mas é o grande, porque a mortalidade infantil na Europa, eu penso que em Portugal será uma das menores, a mortalidade infantil até 1 ano de idade. Sobre a natalidade, claro, o que se queria era uma força de trabalho e mais tarde, e eu só chamo esta atenção, quando eu ouço reivindicação de estatuto de mulher, de dona de casa, que aliás é anticonstitucional, porque não deve haver, segundo a Constituição, discriminações segundo o género, ou segundo a fortuna, ou as etnias, etc. Então, porque é que também não há um estatuto de dono de casa, não é? E eu, desde já, solidarizo-me com todos os homens que queiram ser donos de casa e que se manifestem nas ruas de Lisboa para ter o mesmo coisa. Eu, pessoalmente, não me interessa muito esse estatuto, mas percebo que será importante. Vou só dar aqui mais uns aspectos, pois eu calculava. Queria falar muito rapidamente da questão da noção do salário familiar. Portanto, o regime corporativo do Estado Novo não tinha aquela noção de direitos. Ninguém tinha direitos. O que havia era o Estado a propor um salário familiar, porque, segundo a Constituição, a família era a base do regime do Estado Novo. Então, a grande utopia que nunca foi levada a cabo do Estado Novo era o salário familiar concedido ao chefe de família legal e casada pela Igreja. Era preciso ter estas condições. E isto era para quê? Para a mulher voltar ao lar, de onde tinha saído através do liberalismo da Primeira República. Evidentemente que em Portugal, e como sabem, a Maria Lamas fez um estudo extraordinário em 1950, de sul a norte do país, sobre a situação das mulheres, e ao contrário do que se dizia, e que ficou na mente de muitas pessoas, mesmo depois do 25 de Abril, é que as mulheres não trabalhavam durante o Estado Novo, que é absolutamente inacreditável. Havia uma pequeníssima minoria, não é, das classes altas que realmente não trabalhavam. E que depois tinham aquele estatuto absolutamente horrível, que era a criada, chamada criada, não é? Para só dar aqui uma noção que o próprio regime estudou, figuras como, por exemplo, nos anos 40, Daniel Barbosa e Ferreira Dias, ministros do Estado Novo, elaboraram eles próprios estudos sobre as necessidades básicas médias das famílias operárias, para ver qual seria o salário familiar mínimo, porque houve essa criação. E então é muito interessante, eu vou só dar aqui algumas pistas. O Daniel Barbosa, por exemplo, em 1938, considerou que o operário, o chefe de família, não é, para que a mulher e os filhos ficassem em casa, devia oferir um salário mínimo nunca inferior a 48 escudos e 50 para cobrir as necessidades básicas dele e da família. Era pago ao dia, não é? Na prática, os salários mínimos de um operário especializado de 1943 a 1945 não chegavam aos 20 escudos diários. Ora, o salário cobria ajuste às necessidades básicas e a maioria dos operários ganhava de 10 a 15 escudos, porque havia também trabalho infantil, e as operárias metade desse valor. Ferreira Dias considerou que na maioria dos países da Europa um trabalhador ganhava o dobro do que necessitava para comer, enquanto em Portugal e na Bulgária, nós estávamos bem acompanhados, o ganho médio dava apenas para satisfazer 70% das necessidades alimentares. Isto são estudos do próprio regime. O abono de família foi criado em 1942 e surgiu dessa ideia do salário familiar. Por isso era atribuído ao chefe de família e, por exemplo, não era atribuído à mulher que não fosse chefe de família e que trabalhasse, que fosse operária.
que havia, por exemplo, havia determinadas indústrias que eram absolutamente femininas, no sentido, portanto, têxteis, lanifícios, indústrias alimentares. Vou dar aqui um enorme salto para o final da Segunda Guerra Mundial, que mesmo assim marca algumas diferenças e mudanças, pelo menos na aparência, porque vivemos numa Europa onde os aliados ocidentais tinham ganho a guerra. E no final dessa Segunda Guerra, o decreto de 8 de novembro de 1945 reorganizou os serviços de assistência social, definindo as competências do Instituto Maternal, criou o Instituto de Assistência a Menores e substituiu o nome de Defesa da Família pelo de Instituto de Assistência à Família. Isto é muito importante porque no Estado Novo a nomenclatura, como sabem, é muito importante. Não é por acaso também que o Secretariado da Propaganda Nacional passou a Secretariado Nacional da Informação, porque era muito parecido com o Ministério da Propaganda do Goebbels nazi, não é? E a PVDE passa a PIDE. Eu agora, como já não tenho aqui, vou só dar aqui algumas notas finais e especialmente também abordar um pouco o ano de 1962, que foi muito importante porque o abono de família passou, com a reforma da Previdência Social nesse ano, em 1962, a ser legalmente definido como uma prestação social. E só então deixou de ser oficialmente considerado um instrumento de execução do princípio de salário familiar consagrado pela Constituição de 1933. 62. E não vou aqui falar, portanto, o Estado Social do Beveridge, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial e por aí fora. É assim que a emergência do sistema de segurança social ficou adiada em Portugal, mesmo se depois da remodelação de 62-63 a Previdência Social passou a integrar o abono de família e a incluir seguros de maternidade e acidentes de trabalho a partir de 65. Em 1969, só nesse ano, Marcelo Caetano instituiu o regime de abono de família dos trabalhadores rurais por conta de outrem, gerido pelas caixas de previdência, e abono de família. E estes passaram a beneficiar da assistência médica, apoio materno-infantil, proteção à invalidez, subsídio de doença e por morte, em 1970 e em 1973, respectivamente. Não é por acaso que Marcelo Caetano chamou, depois, ao fazer um balanço da sua estadia no regime, um regime social, que é muito interessante, porque diz que foi ele que, e ainda hoje, historiograficamente, há muitas pessoas que digam que a Segurança Social Universal nasceu em Portugal durante o marcelismo, coisa que não é verdadeira, porque nasceu, de facto, a seguir ao 25 de Abril. Umas notas finais muito rápidas. Diferentemente dos países com regime liberal, onde muitos benefícios sociais originaram no final da Segunda Guerra o Estado de Providência, em Portugal, as poucas benesses sociais, por exemplo, as licenças de parto, a assistência à família e o abono familiar, introduzidas pelo Estado Novo, não prefiguraram o welfare state. Este só emergiu depois de 74, ao iniciar-se então o ciclo de segurança social universal e assente nos direitos dos cidadãos. E por isso eu não posso fazer outra coisa do que dizer viva ao 25 de Abril. Viva o 25 de Abril e viva também quem nos veio, de facto, dar toda esta informação. Nós sabemos que é uma parte pequenina da informação e daquilo que são os dados que a professora Irene Pimentel tem estudado. Eu não vou fazer qualquer síntese, foi extremamente clara, mas não posso deixar de talvez dar um pouco mais de força aqui, porque estamos no serviço social, àquilo que foi o papel de algumas assistentes sociais, efetivamente, na luta contra o regime. Não nos esqueçamos que tivemos colegas que até
participaram na vigília da Capela do Rato. A minha tia foi, assinou, foi a responsável por essa vigília. Obviamente nós também sabemos, há estudos sobre isso, mesmo no próprio Instituto de Serviço Social de Lisboa, o papel de muitas assistentes sociais na contestação ao regime, e obviamente que nós sabemos também que a maioria dessas pessoas estava ligada a organizações de juventude católica, é verdade, não é? Não interessa de onde é que vínhamos, interessava era de facto ajudarmos a construir um mundo diferente, não é? A tentar acabar com o Estado Novo. Mas a professora termina sobretudo com esta informação clara, precisa, sobre a tentativa de construção de um sistema de segurança social, por exemplo, quando nós sabemos que efetivamente ele só é uma realidade depois do 25 de Abril. Obviamente também as condições internacionais também fizeram com que ele nunca tivesse sido, o nosso Estado de Providência nunca foi um Estado de Providência forte, não é? Até porque nós começámos a criá-lo, a montá-lo de uma forma consistente, quando ele não só já estava a ser posto em causa na Europa, como também as condições financeiras internacionais também não eram favoráveis. Lembremos-nos da crise de 73, a famosa crise do petróleo. Mas o que é certo é que nós fomos construindo um caminho, umas vezes com passos mais largos, outras vezes com alguns recuos. E permitam-me que, e eu vou-me já calar, permitam-me que faça aqui uma chamada de atenção. É que algumas das expressões usadas no tempo do Estado Novo, daquilo que era a essência da assistência, não é? Portanto, o apoio pontual, não é? O não ser a assistência um mecanismo para manter indivíduos a dependerem do sistema, portanto, tornando-os dependentes e preguiçosos. Esse era o discurso. A professora falou aqui, deu-nos aqui uma ideia disso, e nós sabemos que é assim, mas deixem-me que vos diga que a minha grande preocupação na atualidade é a forma como esse discurso tem vindo a estar na nossa sociedade, não é? Como é que nós, muitas vezes, às vezes, eu espero que seja só isso, inconscientemente, acabamos por reproduzir o discurso, não é? E para nós, estando numa escola, a reflexão que temos que fazer e o cuidado que nós temos que ter na formação dos estudantes para desconstruir esses discursos de outro tempo e que agora começam a ganhar mais força, não é? Lamento imenso também que o nosso sistema de segurança social também tenha vindo a mudar e a voltar exatamente para os tempos do Estado Novo, se nós pensarmos bem, com aquilo que é a falta de investimento no campo dos serviços sociais, portanto, também considerando que o Estado deve ter um papel supletivo. Se nós pensarmos bem em algumas das medidas de política social no campo da ação social, como chamamos hoje, revelam exatamente isso. Portanto, é o privado, e sobretudo o privado solidário, que tem um papel forte. Vejam, isto faz-nos lembrar o tempo do Estado Novo, e o Estado tem um papel supletivo. E nós não temos, de facto, acompanhado de forma consistente esta mudança no nosso sistema, e não temos lutado, de facto, para que o campo da assistência ou da ação social seja efetivamente um campo de direitos, não é? E a nossa luta tem que ir por aí. E se nós queremos manter Abril, nós temos que exigir que o campo da assistência ou da ação social, como agora se chama no nosso sistema, que seja um campo de direito, do direito social, não é?
Muito obrigada, professora Irene. Obrigada.